Olá, agora vamos falar sobre a nova aliança e a velha aliança, as diferenças que existem entre a velha aliança e a nova aliança. Nós percebemos que existem muitas igualdades entre. Olá, hoje nós vamos aprender sobre as diferenças entre a velha e a nova aliança. Durante muitos anos eu fui doutrinado a achar que a velha e a nova aliança eram iguais porque era o mesmo Deus e Deus não podia mudar o seu jeito de agir. E existiam vários argumentos para dizer que tudo era igual, tudo quase era tudo igual, com pouquíssimas diferenças. Mas depois de meditar e creio eu, o Espírito Santo me iluminar, eu pude ver que existem muitas, mas muitas diferenças entre a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança ela era considerada por Paulo como uma sombra que projeta as realidades que viriam a se manifestar literalmente na nova aliança. Então nós temos sombras cerimoniais, onde o Cordeiro projetava o Cordeiro de Deus, Jesus, que iria tirar o pecado do mundo. Temos sombras morais, onde a lei, como aio, tutor, iria ensinar os princípios elementares de justiça que seriam mais bem manifestos na pessoa, na vida e nos ensinos de Jesus. Então ela apontava, nos guiou como aio, como tutor, até a chegada do autor de todas as leis e que realmente poderia expressar toda a completa vontade de Deus e o caráter de Deus de forma 100%. Assim como se eu mandar uma carta para você com algumas recomendações, eu não vou conseguir expressar a minha vontade em comparação com se eu estiver presente. Quando Jesus veio, Deus presente, a manifestação da sua vontade, a interpretação da realidade celestial como sendo algo muito mais esclarecida foi manifesta entre nós, porque o próprio Deus se encarnou e apresentou a nós o que a gente deve pensar, fazer, não fazer, entender. Então, nós temos as sombras cerimoniais, as sombras morais na velha aliança e temos as sombras também de códigos civis, onde na velha aliança nós temos muito uma justiça, uma equidade sendo exigida das pessoas, dente por dente, olho por olho. Se eu te arranco um dente, você pode me arrancar apenas um dente. É uma lei restringindo a vingança, porque quando a pessoa arrancava o dente do outro, o outro queria arrancar a cabeça daquele. Então, a lei do talião, como é chamado, ela restringia a vingança. E havia várias legislações civis do cotidiano que elas indicavam bastante justiça e também misericórdia. Essas leis que indicavam justiça, elas foram, de certa forma, no Novo Testamento, substituídas por leis que continuariam a exigir justiça, mas muito mais misericórdia. Então, quando Jesus chega no Sermão da Montanha e fala: ouviste o que os antigos vos falaram, dente por dente, olho por olho, agora ele manda que se alguém te ferir na face, oferece a outra. Se alguém te perseguir, você vai orar e amar seu inimigo. Se alguém obrigar você a andar uma milha, te encher a paciência, anda com ele 2 milhas. Então essas leis civis de justiça foram substituídas, foram aprimoradas para leis de misericórdia, leis de graça, que foram apresentadas por Jesus, e onde ele diz que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí há 2 aplicações. Uma é que o cristianismo exige da pessoa um comportamento muito mais do que justo, muito mais próximo a Deus do que a legislação exigia.
E outra interpretação é que Deus encerraria, através do Sermão da Montanha, toda a humanidade, tanto com lei quanto sem lei, no pecado, porque quando a gente lê o Sermão da Montanha, a gente percebe que todos nós caímos em diversos ideais que ali se apresentam, de forma que a única justiça que nos garante alguma coisa é a justiça de Jesus, que nos foi dada gratuitamente quando ele se ofereceu em nosso lugar. Por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão, assim também por um homem entraria a justiça e a justificação para todo aquele que nele cresce. Esse é o plano de Deus, quando Deus cumpre sua justiça punindo o pecado no seu próprio Filho amado. Essa situação, ela permite com que se pague a dívida do pecador, né, em relação aos erros que ele comete, e se ele crê na justiça de Jesus como oferta perfeita pelo pecado, ele tem acesso à justificação, a ser considerado um santo diante de Deus, que forneceu o pagamento do seu pecado. Então, quando você crê na justiça de Jesus, então você tem uma justiça extremamente superior a qualquer justiça, a qualquer ideal ético que se apresenta na humanidade. Muito bem, então nós... Você não podia falar um pouquinho aí, fazer um pouco comigo?